Boa tarde, tudo bem, meus queridos rapazes do Senhor? Shalom! Pois bem, né? Estou aqui de volta, né? Quero pedir desculpa a você que estava me enviando a mensagem mais cedo. Ela foi interrompida por e neste momento eu voltei, né? Vamos tentar passar a mensagem que Deus nos colocou no coração. E eu convido você neste momento, né, a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Pai querido, em nome de Yeshua, nos colocamos diante da Tua presença. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que fale conosco, que traga a revelação da Tua palavra aos nossos corações e que possamos, meu Deus, permanecer firmes, alicerçados e arraigados na Tua palavra, em nome do Mashiach. Amém. Amém, amados? Vejam bem, o que acontece? A palavra do Senhor ela é maravilhosa para as nossas vidas. E nessa tarde, eu quero falar um pouco sobre uma pequena palavra que nós chamamos de constância, né? E interessante, amados, é que dentro do significado da palavra constância, nos falta, muitas das vezes, a vivência, né? Porque, às vezes, as lutas do dia a dia, os problemas, né? Para sermos mais precisos, os problemas da vida, muitas das vezes, nos faz não ter a constância que precisamos ter nos objetivos, nos planos, na nossa caminhada em geral, né? E a nossa perspectiva, ela nunca pode ser ofuscada se nós tivermos confiança, se nós tivermos fé, né? E a certeza de que o Senhor está conosco, né? Que o Senhor está verdadeiramente nos conduzindo. Amém? Então, o primeiro texto que eu quero ler para que nessa tarde nós entramos então na palavra, se encontra em Hebreus, no capítulo 11, no verso de número 6, tá? E o versículo diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Eu vou ler novamente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, amados, vejam bem, sem fé nós não podemos agradar. Sem fé se torna impossível agradar. Então, nessa tarde eu convido a você a ter essa fé, a fé que agrada, a fé que mova para que Deus se levante do seu trono e te abençoe. Mas não se esqueça que é fundamental a nossa aproximação do Eterno. Nós precisamos aproximar dele. Entendeu? Olha aqui, sem fé é impossível agradar. Ou seja, sem a tal fé,
a impossibilidade ela é real. Ela passa a ser eminente nas nossas vidas. Porque, como que eu te explico? Nós, no nosso dia a dia, nós temos uma fé que ela é normal. Por exemplo, vamos supor que esteja à noite e quando vai aproximando ali das 9, 10 horas da noite, você vira e diz assim, eu vou dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedo e antes de eu chegar ao trabalho, eu preciso resolver um problema. Isso é uma fé natural, uma fé superficial do seu cotidiano, do seu dia a dia. Hoje eu vou almoçar mais tarde. Você está com fé de que hoje você vai almoçar, porém mais tarde. Quando se diz mais tarde, é exatamente porque vai almoçar fora do horário de costume. Então, queridos, vejam bem, nós temos essa fé que ela já é uma fé natural, ou seja, ela exala naturalmente através do nosso ser, através daquilo que fazemos, através do nosso comportamento diário, ou seja, dia a dia. Então, amados, mas eu quero te convidar nessa tarde a você ir além da fé. Uma fé que vai além da sua fé. Aí você me pergunta, qual fé vai além da minha fé? Nós vamos aprender aqui na palavra do Eterno, tá? E eu convido você, neste exato momento, fazer a reflexão comigo nessa parte do texto aqui, do versículo 6, que diz assim, é necessário. Interessante, né? A palavra necessário. Deixa eu grifar a palavra necessário aqui na Bíblia. Vamos lá. Ou seja, o próprio texto, o próprio versículo diz que há uma necessidade. O próprio versículo faz questão de deixar claro para mim e para você que há uma necessidade. É necessário. Mas olha bem para você ver. E aí quando você parte do princípio do texto, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ao artigo, necessário. É necessário que aquele sujeito indefinido, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um, que aquele que se aproxima, vamos grifar aqui a palavra aproxima. Então, meus amados, o texto vai clareando cada vez mais. Primeiro ele fala que sem fé é impossível que agradar-lhe. Por quê? A expressão por quê, qual a ideia que ela traz? Ela traz exatamente a ideia de que existe um porquê. Existe um pormenor para que você consiga chegar no seu objetivo. A partir daqui, então, você começa a entender a mensagem. Existe um pormenor, o porquê é exatamente por isso, porque existe um pormenor. E este pormenor, ele é exatamente isso aqui, é necessário que aquele que
se aproxima de Deus. Opa, o texto está nos dando uma clareza ainda maior. O texto, ele está dizendo que eu, você, nós podemos aproximar de Deus. Olha que alerta legal que a palavra nos dá. Olha que interessante, meu irmão e minha irmã. O texto está dizendo que nós podemos aproximar de Deus. E eu acredito que você que está aí do outro lado crê nisso. Mas existe um pormenor, e este pormenor, ele está exatamente na frase necessário. É necessário. O que está falando? Qual que é a necessidade aqui? Está no início do texto. É necessário que você tenha a emuná. Aí você me pergunta, pastor, o que é isso? Emuná, em hebraico, é fé. É necessário que eu e você tenhamos a emuná, a fé. E aí, agora então nós vamos continuar caminhando para que você entenda o que Deus tem para você e para mim nessa tarde. Olha bem para você ver. Olha que interessante. A palavra constância, ela vem juntamente com a emuná, agregada nesta pequena palavra constância. Ou seja, emuná e constância. Fé e constância. E aí, meus queridos, prestam bem atenção no que eu vou compartilhar com você nessa tarde. Olha que legal. Veja bem, quando é que eu e você precisamos ter constância? Essa é a primeira pergunta que eu te faço nessa tarde. Quando é? Então, vou te responder agora. Porque acredito eu que quando nós pegamos alguma coisa para fazer e que nós colocamos foco e que nós decidimos desempenhar ao máximo para alcançar aquele objetivo, ou seja, alcançar aquela conquista almejada, desejada, você precisa de quê? De constância. Constância quer dizer prática. Prática acompanhado do diário, ou seja, prática diária, né? Tem que ser uma atitude, uma prática diariamente, dentro do objetivo, dentro da necessidade daquele objetivo, você precisa praticar. E aí, meus queridos, vejam bem, constância, fé. Fé em que você precisa ter? Fé em que eu preciso ter? Primeiramente, nós precisamos ter fé na palavra. Ter fé na palavra é exatamente o que eu vou ler para você aqui agora. Eu vou ler um texto e depois nós, então, continuaremos. Veja bem que interessante aqui, ó. Continuando ainda em Hebreus, agora retrocedendo um capítulo, ou seja, nós vamos para o capítulo 10, só que nós vamos ler agora o versículo de número 35. Olha bem para você ver o que a palavra diz. Não rejeiteis. Já começa com uma advertência. Não. Tá me ouvindo? Não rejeiteis, hein? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Opa! Olha que palavrinha fantástica. Você confia se estiver passando uma pessoa aí na rua da sua casa agora, você no portão, e de repente você fala assim, ô
ô senhora, ou então, ô senhor, eu estou precisando ir ali na padaria, você pode tomar conta da minha casa enquanto eu vou lá? Só que você não conhece essa pessoa. E aí? Confiança está relacionado com isso. Confiar em alguém. Confiar em alguma coisa. Confiar numa ponte que você vai atravessar, né? Confiar que o carro que você vai dirigir está impecável, o freio está bom, você não vai ter problema, né? Então ou seja, a sua vida, a minha vida, todo dia nós precisamos confiar, mas é como eu dei o exemplo no início. Muitas das vezes a nossa confiança ela é superficial, ela é rasa. Você está me entendendo, meu irmão e minha irmã? Ela é rasa. Nós confiamos naquilo que nós chamamos de óbvio, né? Vamos dizer lógico, né? Confiamos naquilo que é lógico. É uma confiança que você tem que ter todo dia. Você vai entrar no seu carro e você confia de que o seu carro está tranquilo para você sair com ele. E aqui, olha bem para você ver, não rejeiteis a confiança, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Opa! Palavra galardão de novo aqui, ó. No versículo 6 lá do capítulo 11 diz o quê? Creia que ele existe e que é galardoador. Opa! A palavra galardão no verso 35 também. Ou seja, aí eu te pergunto, por que a Bíblia está falando de galardão aqui? Porque aquele que depositou e tem a sua confiança fundada, alicerçada e arraigada na palavra do Senhor e no Senhor, ele tem galardão garantido. Então, olha bem para você ver, meu irmão e minha irmã, a profundidade da palavra. Aí o versículo 36 diz assim, ó, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Opa! Olha bem, outro alerta aqui, ó. Olha a palavra necessidade aqui de novo. Você está vendo? Necessário que aquele que se aproxima. Necessidade de paciência. Entrou uma outra palavrinha-chave no nosso cotidiano. Muitas das vezes nós temos paciência com o patrão, nós temos paciência com a namorada, nós temos paciência com aquele amigo ou com aquela colega que às vezes nos trata bem, mas às vezes não temos paciência no contexto geral de vida, né? Não temos paciência de esperar no Senhor e confiar na sua palavra, confiar no propósito que Ele tem para nós. Ou seja, a nossa confiança muitas das vezes está baseada naquilo que estamos vendo, ou às vezes em pessoas a qual nós nelas esperamos. Você está me entendendo, meu irmão, que a nossa paciência, às vezes, para com o ser humano, ela é alongada, mas para com Deus ela é mínima, ela é breve. E, amados, nós temos que ter paciência, olha para você ver, ó, porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de... Opa, outra orientação. Você precisa de paciência, né? Ou vamos, porquê, né? Porque nós temos o porquê aqui, não tem? Porque é necessário, para que, ou seja, se encaixa no mesmo sentido, para que depois, então é depois que vai acontecer, né? Depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa é o quê? Galardão. Galardão 35, galardão no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Você está me entendendo? Aí, olha o que diz o verso 37. Porque ainda um pouquinho de tempo,
e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Espera aí. Perdão. Espera aí. O justo, ele viverá de quê? Da fé, meu irmão. Da fé. A emuná, ela tem que estar presente na nossa vida. Mas a tua confiança, ela tem que ser no Senhor. Olha bem para você ver. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E olha a parte B do versículo 38. Diz assim: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Espera aí. Se você recua, o Senhor não vai ter alegria. A minha alma não tem prazer. Prazer é alegria. Prazer é contemplação de algo que foi muito bem feito. Prazer é aquilo que nos traz satisfação daquilo que foi feito. E aí eu quero te perguntar nessa tarde, o que eu e você temos feito para gerar prazer? Para gerar satisfação no eterno. Então, são perguntas que nós precisamos todos os dias fazer. Você entendeu? Aí vem do verbo fazer, né? Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, eles fazem. Entendeu? Então, perguntas que têm que ser feitas todos os dias. Porque se nós convivermos com estas perguntas, nós vamos conseguir encontrar o ponto X da questão. E a fé, ela é fundamental. Vamos continuar caminhando. Nós precisamos ter fé em quê? Na palavra do Senhor e no Senhor. E nós precisamos crer. Crer em quê? Em que você tem crido? Em que você tem acreditado? Na onde você tem depositado a tua fé, a tua esperança? Nós temos que crer e nós temos que colocar a nossa fé, a nossa esperança na verdade. Espera aí, pastor, mas na verdade, na verdade. João 14, verso 6. Yeshua disse, eu sou o caminho e a verdade. E a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí depois da palavra vida, tem uma vírgula. E aí ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí ele está dizendo, eu sou o acesso ao Pai. Eu sou o acesso que você precisa. Eu sou a ponte que te leva ao Pai. Olha que tremendo isso, meus irmãos. E Yeshua está dizendo, eu sou a ponte. Eu sou o acesso entre você e o Pai. Ou seja, a fé, ela nos mostra o caminho. O caminho é Yeshua. A fé nos mostra a verdade. A verdade é Yeshua. A fé nos mostra a vida. A vida é Yeshua. Você está me entendendo? Olha, para você ver, é prático. A palavra é prática, ela é reveladora. Ela nos revela a cada momento a vontade e a soberania de Deus. Vamos continuar. E a nossa crença na verdade. E nós precisamos também ter firmeza no propósito. E eu te pergunto nessa tarde, você é firme no propósito? Aí você me pergunta assim, mas pastor, qual o propósito? Qual é o meu propósito? O seu principal propósito, ele tem que estar no topo da lista.
que era agradar a Deus. O seu principal propósito tem que estar no topo da lista, que era agradar a Deus. Porque quando você agrada a Deus, você está lá no topo da lista e você está próximo de Deus. Você está entendendo? Então você tem que ter firmeza no seu propósito. E uma outra coisa que encaixa, olha para você ver como é que é um quebra-cabeça. E aí, além de você ter firmeza no teu propósito, você tem que ter constância, ou seja, você tem que ser constante no seu propósito. Ou seja, agradar a Deus é algo que deve ser constante na nossa vida. Se não houver constância, há distanciamento. E se houver distanciamento, você se torna desprotegido. Queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui. A vida toda nós aprendemos o quê? Nós ouvimos muito, na verdade, né? Mas muitos aprenderam e usam essa expressão aí como se fosse tomar água toda vez que está com sede. Não é verdade? Mas essa expressão é muito usada. A graça, né? É um favor imerecido que o Senhor nos deu, né? E aí eu te digo, meus queridos, quando nós falamos que a graça é um favor imerecido, é como se nós estivéssemos crucificando Yeshua novamente. E eu vou te explicar por que agora. Veja bem. Nós temos duas letras no hebraico. Uma é o het, né? Que ele é assim. É como se fosse uma casa. Em cima um traço e desce mais 2 traços assim. Esse é o het, tá? E nós temos uma outra letra no hebraico que é o nun. Correto? É um pauzinho assim, com um pequeno tracinho em cima, pequenininho mesmo. Começa o tracinho, você já para. Esse é o nun. E ele ultrapassa embaixo. Todas as letras que estão aqui, vamos supor, tá a linha aqui, imagina a linha aqui. Ele ultrapassa para cima e ultrapassa quando desce. Aí, veja bem, a letra het, ela significa proteção. A letra nun, o significado dela é vida. E aí, quando nós juntamos essas duas letras, aí se pronuncia ren. Ren. Ren significa graça. Ou seja, então, graça nada mais é do que a proteção de Deus sobre a nossa vida. Você está entendendo? Por isso Yeshua veio. Porque a graça nada mais é do que a proteção de Deus na nossa vida. Por isso Yeshua veio. Estou repetindo, é isso mesmo. Eu repeti para você. Então, meus queridos, vejam bem. Nós estamos sobre os cuidados do Eterno. Deus está cuidando de nós através da sua graça. Mas não que essa graça tenha que ser interpretada como muitos falam por aí. Que é um favor imerecido. É um favor de amor. É um favor de misericórdia manifestado a todo aquele que nele crê, a todo aquele que nele deposita a tua confiança e todo aquele que temem a ele. Essa é a graça de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que ter firmeza, constância, firmeza, e depois de constância é preciso haver uma coisa muito importante nesse processo: a fidelidade. Fidelidade. Meus amados, sabe o que é fidelidade?